Bom, galera, voltamos, rapaziada. É o quarto conteúdo aqui do dia no canal Brawl Fogo, compensando aquela ausência, né? Ontem eu não fiz nenhum conteúdo propriamente, eu só postei meu gol, né, que eu fiz no Maracanã. Então, assim, não foi conteúdo de fato, né? Mas a gente compensa. 4 vídeos só hoje e agora a gente vai para uma novidade, né, que acabou surgindo. Confesso, tá? Me pegou de surpresa, eu não sabia que isso ia acontecer, eu não sabia que a gente tinha tido essa reviravolta, digamos assim, na situação referente ao Botafogo, ao Gabriel Pires, né? Agora que a gente já falou sobre o tema, Gabriel Pires não vai ficar no Botafogo em 2024. Ele se despede e retorna para o Benfica, pelo menos por hora. Tá legal, rapaziada? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar o que a gente pensa, o motivo disso, tá legal? Que eu acho que o mais importante, né, além da situação do Gabriel Pires, que é o ponto central aqui do tema, ele é o gancho para uma outra coisa que talvez se torne mais importante daqui para frente, que é o motivo pelo qual o Gabriel Pires não fica, tá legal? Aí a gente vai começar a discutir aqui. Bom, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a informação ela foi publicada pelo GE. Globo, a aba do Botafogo, pela Jéssica Maldonado e pelo Sérgio Santana. Tá aqui, ó. O Botafogo não terá o meio-campista Gabriel Pires para 2024. O jogador que pertence ao Benfica estava emprestado até o dia 31 de dezembro. A ideia inicial era a permanência do jogador por empréstimo por mais um ano, que teve a sinalização positiva do clube português, mas que não foi efetivada por opção de John Textor, que deseja mudar o perfil do elenco para a próxima temporada. O GE apurou que o Benfica estava disposto a ceder o jogador no mesmo formato para que ele permanecesse no alvinegro. No entanto, a decisão final foi do dono da SAF, John Textor, que traça um perfil novo, traça um novo perfil para o time, melhor dizendo, que vai disputar a Libertadores de 2024 em não continuar com o meio-campista. O jogador de 30 anos fez 34 jogos pelo Alvinegro em 2023, 13 como titular e marcou 2 gols. Depois de se recuperar de lesão na panturrilha, ele se tornou titular no time na reta final do Brasileirão, certo? Bom, galera, primeiro de tudo, importante a gente avaliar quais são... Primeiro, até no pé da matéria, a gente tem aqui a situação que o Patrick de Paula está retornando, é um jogador da posição, e o Cauê subiu para o profissional, jogador do Sub-20 do Botafogo. O negócio é o seguinte, Gabriel ele chega no mês de 2022, é um atleta que ele consegue colocar a Bocanhari a vaga de titular no Botafogo, é um jogador que ele teve algumas oscilações em 2022, não caiu nas graças da torcida no primeiro momento, então você via ali uma qualidade nele. E a melhor fase do Gabriel Pires jogando pelo Botafogo foi na reta inicial do Campeonato Brasileiro desse ano, em que o Botafogo ganhou ali uma porrada de partida seguida, o Botafogo disparou na liderança do Campeonato Brasileiro, o Gabriel Pires estava sendo titular, até ele ter algumas lesões na panturrilha. Ele acabou saindo de um jogo contra o Fluminense, depois ele saiu de um jogo contra, se eu não me engano, contra o Corinthians, aí depois ele se machuca contra o Atlético Paranaense e some, né? E não, tipo assim, o cara tava jogando muita bola, muito mesmo. Tipo assim, a torcida já era quase unanimidade, a torcida se amarrava no Gabriel Pires. E aí ele teve essa lesão, ele ficou parado por papo de 3 meses. Para recuperar foi sinistro, assim, ele ficou quase 100 dias parado. Retornou banco, né? Reserva. Com o Bruno Lage, ele chegou a resgatar a titularidade em alguns jogos, mas ainda estava longe de ser aquilo que ele tinha mostrado naquele curto período em que ele caiu nas graças da torcida, que ele estava jogando muita bola. E o que acontece? Na reta final ele até conseguiu abocanhar a titularidade, na minha opinião, inclusive, contra o Santos, né, naquele jogo, né, que o Botafogo sofre um empate no fim. Ele foi um dos melhores jogadores da partida. Enfim. E aí, cara, qual é a reflexão? Primeiro, não é que o Botafogo não quis comprar, não, o Benfica aceitou, o Botafogo, beleza, pode ficar com o cara. O Botafogo mudou de ideia. O Botafogo, não, a gente não vai ficar com o Gabriel Pires. Inclusive, a informação que eu tenho é de que a possibilidade do Gabriel Pires parar em outro clube na Série A do futebol brasileiro é grande, tá? Pelo menos 4 equipes da Série A se interessaram pelo futebol do jogador, sabendo que ele estava em fim de contrato com o Botafogo. E aí, quando sai a notícia que o John Textor, vamos ler aqui de novo, vamos avaliar aqui, né, esse primeiro parágrafo dessa matéria. Tá aqui, ó. A ideia inicial era a permanência do jogador por empréstimo por mais um ano,
que teve sinalização positiva do clube português, mas que não foi efetivada por opção de John Textor, que deseja, mudar o perfil do elenco para a próxima temporada. Portanto, John Textor não quis, né, a renovação do Gabriel Pires. E aí quando você fala em John Textor, tipo assim, existem dois pontos aí. É uma decisão final dele. Mas será que é só dele ou ela também passa pelo departamento de futebol? Ela passa pelo Mazuco? Ela passa pelo Alessandro Brito? Ela passa pela comissão técnica do Thiago Nunes? Porque assim, é realmente uma dúvida, porque eu não tenho essa informação em mãos. Se o Thiago Nunes, sei lá, cara, se o Botafogo entendia que era importante, mas o John não, eu já começo a ficar um pouco, sabe... aí eu acho que isso é centralizador demais, tá? Mas eu também não vou ficar reclamando de uma coisa que eu não tenho apuração ainda em mãos. Quando tiver essa apuração, eu posso trazer aqui o meu depoimento, tá? Mas agora, quando o John Textor fala em querer mudar o perfil do elenco para a próxima temporada, essa é a minha dúvida. Qual seria esse perfil? Sabe? O perfil é o quê? O perfil é o estilo do jogador? É o estilo de jogador, o quê? Dentro de campo? Porque fora, assim, quando eu falo fora, eu falo mental, né? O Gabriel Pires parecia ser um jogador que não é daquele perfil que, vamos dizer, irritou o botafoguense na reta final. O Gabriel, um dos menos culpados pela derrocada do Botafogo, afinal ele não estava nem jogando, ele estava no banco. E ele era um cara que quando ele entrava, independente de ele jogar bem ou mal, contra o Santos jogou pra caralho, contra o Cruzeiro não foi bem, mas ele tava o gás, ele, é um jogador que tem pegada, tem intensidade. Né, vamos colocar assim. Mas agora, se ele está falando de aspecto de estilo do elenco, né, o Botafogo, por exemplo, ele está investindo, você vê os investimentos do Botafogo, as investidas do Botafogo na janela. Jefinho, um jogador leve. Roleiser, também é um jogador leve, um jogador rápido, liso, habilidoso. A mesma coisa em relação ao Medina, o Christian Medina, um jogador baixinho. Arisco, Savarino, também é um jogador leve. Então, assim, será que ele está querendo montar uma equipe, o Thiago Nunes está querendo uma equipe mais leve, uma equipe de menos retenção de posse, tal, mas um time que seja um pouco mais leve, digamos assim, dentro de campo, mais ágil, né? Enfim, cara, eu não tenho a resposta para essa pergunta. Eu gostaria de ter, que aí a gente vai poder ter um diagnóstico do que é importante, sabe? Outro fator que eu acho que pode não ter sido revelado pelo John Textor, falou fator salarial. O Gabriel Pires ele veio naquela leva de jogadores ali contratados em 2022 e muitos deles, como o Botafogo tinha que montar um time às pressas para jogar o Campeonato Brasileiro, porque a SAF chegou faltando um mês para o Campeonato Brasileiro, o Botafogo contratou alguns jogadores por salários maiores do que o que é condizente com aquilo que eles podem produzir. O Piazon tinha um salário muito alto, o Lucas Fernandes tinha um salário muito alto, o Sampaio tem um salário alto, o Saravia tinha um salário muito alto, Piazon tinha um salário alto. Então, assim, são jogadores que eles chegaram e o Botafogo não tinha o que fazer porque ele tinha que organizar o elenco. Só que teve que pagar caro por alguns jogadores e talvez o Gabriel Pires tenha esse salário um pouco mais avantajado. Se o Botafogo for buscar um jogador de uma qualidade parecida com a do Gabriel, que eu acho que ele joga muito bem, e tem a questão das lesões também, sabe? Eu, sinceramente, não me oponho se o Botafogo conseguir buscar um jogador que preencha a altura, sabe? Mas agora, me preocupa essa questão do estilo. Porque é aquilo. O Gabriel Pires esteve longe de fazer uma temporada ruim, apesar da lesão que o afastou de 3 meses do Campeonato Brasileiro. Beleza. Mas se o Gabriel Pires ele não representa o perfil do elenco, será que alguns jogadores que participaram firmemente da derrocada do Botafogo em termos de, definharam técnica, física, mentalmente, esses jogadores vão continuar? Alguns deles, que eu particularmente gostaria que fossem embora. Então, assim, enfim, é uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu queria saber realmente o que é, de fato, esse perfil. Né? A gente quer um perfil novo para o elenco, mas o que o Gabriel Pires tem que não se enquadra nesse perfil novo? Essa é uma dúvida que eu tenho e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês pensam, debatam aí, Braulio, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Acho que a partir dos comentários de vocês eu tenho muitas ideias aqui do que pode ser. Valeu?
Um abraço, tamo junto e fui.